Eu tenho recebido no consultório, parece assim aquela coisa que nós chamamos de lei de Murphy. Nunca acontece. Quando acontece, vem vários em seguida, geralmente 3, um em seguida do outro. E eu tenho recebido mulheres com endometriose. E eu gostaria muito hoje que o doutor Eduardo Honorato passeasse um pouco por esse tema, porque vocês sabem que eu tenho aquela famosa frase que até é da doutora Vânia Assali, né? Genética não é destino. E muitas vezes a gente pode até ter um gatilho para um problema, mas o dedo tá ali no gatilho, a bala na agulha, mas é o nosso dedo que está ali. E tem muita coisa na nutrição e em estilo de vida que nós podemos ajudar. Então, doutor Eduardo, muito obrigada novamente por estar conosco, né? Doutor Eduardo, Obrigado. que é um dos 3 médicos credenciados aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Protechnology. E eu quero, aliás, aproveitar pela dica do doutor Eduardo e dizer que aí em Portugal nós vamos mostrar o site, porque tem 4 médicos, olha que bacana, tem 4 médicos que ele conheceu também que estão habilitados aí. Então nós que temos aí os nossos irmãos portugueses e estamos sempre em contato, fica aí a dica, vocês estão vendo aí o site. Obrigada pela dica, hein, Eduardo, campeão. Eduardo, explica o que é endometriose, por que acontece? Então, a endometriose é quando é uma doença inflamatória, né, que é multifatorial. Muitas vezes, a medicina, quando tem muitas hipóteses, quer dizer que nenhuma fecha para ser essa a causa da endometriose. Então, é muito frequente pacientes terem uma predisposição genética a ter essa endometriose. A endometriose é quando células do endométrio, o endométrio é uma camada interna do útero, e essa camada interna, que a gente considera, a gente chama endométrio, sai desse local adequado para implantar fragmentos dela, né, em outros locais, geralmente na cavidade abdominal, mas pode também, em alguns casos, invadir o útero e atingir o miométrio, que é o músculo do útero. Então, para cada local de implantação, a gente dá um nome diferente. Então, por exemplo, quando a endometriose invade e atinge o miométrio, o músculo do útero, a gente chama de adenomiose. Quando essas células endometriais elas atingem o ovário, a gente chama de endometrioma. E quando atinge o intestino, a gente fala endometriose profunda, né? Ou intestinal. Então, pode acontecer a partir de um refluxo de sangue menstrual que pode passar pelas trompas e cair na cavidade, ou mesmo, em algumas causas até inexplicáveis, esse sangue, esse fragmento do endométrio atingir a corrente sanguínea e atingir locais distantes. Por exemplo, na literatura a gente coloca que existe casos de endometriose até pulmonar e até cerebral. Então, quer dizer, esse fragmento, essas células do endométrio se deslocaram a longa distância do corpo. Uhum. O útero é como se fosse uma pera ao contrário, né? Então, na hora ele expele a menstruação, vamos chamar assim, através de um movimento de contração, certo? Só que tudo que contrai volta, né? Nesse voltar é que pode escapar, vamos dizer assim, e ir lá, Voltar, né? Porque a tendência é sair pela vagina isso. E exteriorizar. Exato. Mas em algumas situações podem pegar a trompa e cair na cavidade dentro da barriga. Exatamente. Agora, caiu lá. Por que cresce? O que acontece? Aí que entra o que eu vejo da predisposição genética. Porque eu vejo muitas mulheres da mesma família referirem ter endometriose. Ontem mesmo atendi uma filha supostamente com endometriose e a mãe também referindo que tem o mesmo padrão menstrual. Sim. Então, pode ser talvez uma falha do organismo que não consiga retirar esse que cai na cavidade, o organismo absorve. Mas talvez associado com uma péssima alimentação que hoje em dia nós temos, isso gere um quadro inflamatório que isso é a situação. Eu vejo muito esses implantes na cavidade piorarem, ou até mesmo as pacientes referirem piora, quando geram inflamação a partir da alimentação.
Com certeza. Tem um caso até que eu também atendi ontem. A paciente, ela tem uma filha e teve dificuldade para engravidar essa filha. E justamente quando ela estava se alimentando muito bem, fazendo atividade regular, ela conseguiu engravidar. Olha só. E aí eu falei assim, olha, a gente tá em investigação ainda, não fechou o diagnóstico de endometriose, mas eu falei assim, olha, possivelmente eu acredito que tem influência de endometriose. Porque você desinflama o organismo, principalmente a pelve, né? A pelve está toda inflamada. Isso permite com que os órgãos, principalmente as trompas, funcionem melhor. A genética, nós sabemos que existe esse componente. Então, significa que essa menina, ou essa mãe que tem filhas, e ela, por exemplo, tem endometriose, muito provavelmente essas meninas vão ter um gatilho para isso. Então, será que tem como já ir investigando, preservando esse ovário? Sim. E aí o cuidado que ela tem que fazer é principalmente na mudança do estilo de vida. Não deixar a criança, a adolescente, se alimentar mal e sedentária. Então o cuidado tem que ser a partir disso, né? Porque a primeira coisa, e a coisa mais fácil, teoricamente fácil, mas não é tão fácil, né? Você mudar toda a alimentação da paciente. Mas você, mãe, que tem endometriose, e a filha, quando começa a menstruação e percebe que a menstruação está muito intensa, com muita cólica, por exemplo, não é normal ter que procurar um pronto-socorro para fazer medicação na veia. Claro. Por conta de cólica. Isso. Nunca foi normal isso. Então, quer dizer, é um fator para se pensar. E já para modificar totalmente a dieta, uma dieta anti-inflamatória. Você ter alimentos que ajudam a desinflamar e evitar o que inflama. Exatamente. E, Eduardo, por que tanta dificuldade de chegar a esse diagnóstico? Porque alguns casos realmente não ficam tão claros, né? Quando tem esse padrão menstrual, às vezes a menstruação muito intensa, com perda de coágulos, com muitas cólicas, ou associada com dor na relação, dor para evacuar, aí sim a clínica fica mais evidente. Mas em algumas situações a paciente não reclama de menstruações intensas, não reclama de cólicas, não reclama de dor na relação e nem dor para evacuar, mas simplesmente vem com uma dificuldade para engravidar. Aí que vem nós analisarmos e investigarmos, mesmo não tendo uma clínica que favorece. E tem algum exame considerado padrão ouro para realmente verificar se essa mulher tem ou não? A videolaparoscopia é o padrão ouro de investigação. Tá. E você vai fazer um procedimento cirúrgico, na verdade, né? Que vai introduzir uma câmerazinha pelo umbigo e olhar, visualizar os órgãos pélvicos, ver se consegue enxergar focos de endometriose. Ok. Quer dizer, invasivo. Esse é o padrão ouro. Mas é um invasivo que a paciente vai ser anestesiada, anestesia geral, vai ser entubada, só para passar uma câmera para ver se tem. Exato. Então, antes da videolaparoscopia, eu tento fazer essa investigação a partir de ultrassom, junto com ressonância de pelve, um ultrassom e ressonância com preparo intestinal. Tem que fazer uma limpeza boa do intestino para as fezes não atrapalharem a visualização. Exato. E esse meio de investigação depende do profissional. O profissional tem que ser bom, um olho crítico para ver esses focos, que muitas vezes são discretos. Olha só. Pelo ultrassom. Mas sempre quando o ultrassom e ressonância mostra, quer dizer que tem muito mais focos do que foram vistos. Exato. E aí, a retirada dos focos já resolve? Sim, isso depende muito do quadro. Se é uma endometriose mais leve, com focos mais superficiais, muitas vezes eu tenho pacientes que já, pela desinflamação e uso de suplementos adequados, já conseguiram engravidar. Agora, quando há aderência, um caso veio também ontem no consultório. Ontem foi recheado também. Os ovários da paciente, elas estavam, os dois, aderidos atrás do útero. Nossa. E as trompas lá em cima, longe. Então, quer dizer, mecanicamente ficou impossível. Porque... Nesse caso, indica-se cirurgia. Bom, Eduardo, eu acho que deu para a gente dar uma boa passeada aqui na endometriose e tem outras coisas para a gente conversar ainda, mas desde já eu quero te agradecer a dica lá dos colegas em Portugal também, o site vocês já viram, e convidá-los para continuar conosco nessa fase aqui falando da naprotecnologia.